Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma aula aqui da Intensa Ensino e hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre a primeira, segunda e terceira lei de Newton. Nessa questão aqui, fala o seguinte: a figura abaixo representa a situação em que um bloco de massa 6 kg é puxado sobre uma mesa perfeitamente lisa. Observe que o dinamômetro assinala 3 newtons, desprezando a resistência do ar. Qual é a aceleração adquirida pelo bloco sob o efeito dessa força? Então, nessa representação que eu fiz aqui, a gente tem um dinamômetro, ele está representando sobre 3 newtons, então a gente vai resolver esse exercício aqui. Vamos lá. Usando a segunda lei de Newton, a gente sabe que a força é igual a massa vezes a aceleração, ok? Então a gente vai ter que isolar a nossa aceleração. Então fica a força dividido pelo m, pela nossa massa. Portanto, a gente tem que 3 newtons, dividido por 6 quilos, é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa aqui é a aceleração do nosso bloquinho. Partindo agora para o segundo exercício, vamos resolver o seguinte. Um corpo de massa, só descendo aqui, vamos lá. Um corpo de massa 3 kg move-se sobre uma superfície horizontal lisa com velocidade v0 no instante t igual a 0. Aplique-se ao corpo uma força de 18 N em sentido contrário ao do movimento. Esta força reduz v0 à metade de seu valor, enquanto o corpo percorre 9 metros. Letra A. Qual é o valor de v0? Então vamos resolver aqui, eu vou usar a letra A, uma cor azul. Então vamos lá. Então fica o seguinte: a gente não tem aceleração, então nesse caso a gente precisa achar a aceleração deste corpo aqui nessa superfície lisa. Então a gente aplicando também novamente força igual a massa vezes aceleração, a gente tem que a força vale 18 newtons, igual que a massa é 3 e o A, que é a aceleração que a gente quer achar. Isolando o A, passando o 3 dividido 18, a gente tem que 18 dividido por 3, que vai dar igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Só que tem um porém. Lembra que essa força ela é do sentido contrário, então tem que ter um menos aqui. Então essa é a nossa aceleração. A partir daí, a gente tem que achar a nossa velocidade, v0. Portanto, a gente pode utilizar Torricelli, porque nesse caso a gente não está precisando do tempo. Logo, resolvendo essa questão, a gente só descendo aqui para resolver. Então fica o seguinte: a gente não tem uma força final nesse exercício, então a gente pode considerar em Torricelli que fica V0 dividido por 2, tudo elevado ao quadrado, igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, ou delta X, dependendo da nomenclatura que você está utilizando. Nesse caso, a gente tem que V0 igual ao quadrado dividido por 4 igual a V0 ao quadrado mais 2 menos 6 e dividido por vezes 9 aqui no caso, não é dividido não, multiplicado. Portanto, passando esse V0 aqui para o outro lado, fazendo essa multiplicação, a gente vai ter o seguinte, que 3V0 ao quadrado dividido por 4, toda essa multiplicação aqui vai dar menos 129, logo V0 é igual a 12 metros por segundo. Então essa que é a nossa velocidade do V0. Agora vamos ver se vai dar certo aqui. Deu certo, certinho. Então essa é a velocidade. Vamos para a letra B? Letra B, qual que é o intervalo de tempo gasto para percorrer os 9 metros? Então, chega mais. A letra B. A gente pode utilizar a equação horária, do espaço, no caso. Então fica aqui S igual a S0 mais
V0t mais AT ao quadrado, dividido por 2, no caso. Então, a gente sabe que o espaço vale 9. A gente não tem o S0, que é 0 nesse caso. A velocidade a gente acabou de achar que é 12, então é 12t. Mais, vai ser, no caso, vai ser menos 6t ao quadrado dividido por 2. Nesse caso, fazendo aqui em cima, a gente tem que vai ficar menos 3 elevado ao quadrado mais 12t menos mais 12t, né? Menos 9 igual a 0. Ora, isso daqui é Bhaskara. Então, nessa equação aqui, a gente aplicando a equação de Bhaskara, a gente vai achar duas raízes. T1, que é o 9, e T2, que é 1. Logo, a única aqui que satisfaz essa condição aqui é o T1. Então, o tempo que vai considerar aqui é o tempo que você vai considerar nesse caso é T igual a 1 segundo. Essa é a resposta da letra B. A terceira questão é a seguinte: uma corrente consistindo de 7 anéis, então vamos lá, vamos fazer um desenho aqui, de 7 anéis. Então, 7 anéis, isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aí o que acontece? Ele fala pra gente que a massa de cada anel é de 200 gramas. Está sendo puxada verticalmente para cima, com aceleração constante de 2 metros por segundo. Então a gente tem aqui, né, a nossa massa, que é de 200 gramas. A gente tem que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente sabe que ele sabe que a partir a força para cima do anel do meio então ele quer saber a partir do meio. Então a gente sabe que o meio aqui, ele vai ser considerado aqui para cima, né? A partir desse 1, 2, 3, 4. Então vão ser pegando esses anéis aqui, vai dar, vocês concordam comigo que vai dar 800 gramas, porque cada anel tem 200 gramas. A partir daí, a gente pode fazer o seguinte: ele quer saber, né, a força para cima do anel do meio. Então logo vamos lá. A gente sabe que 1 kg é igual a 1000 gramas. Portanto, nesse caso, fazendo essa conversão aqui de 200 gramas, na verdade vai ser 800 gramas, então vai ser 0,8 quilos. E a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Logo, a gente tem que achar essa força aí. Portanto, a gente tem uma força que vai ser de 0,8 vezes 2 metros por segundo, né, aqui ao quadrado. Não precisa pôr esse 2 metros por segundo, não sei porque só porque eu falei, eu estou escrevendo. Então, logo, a gente tem que esse resultado vai ser de 1,6 newtons. Então, essa aqui é a força que está sendo aplicada nesses bloquinhos aqui, porém, nesses anéis. Porém, a gente tem que considerar também o peso, né? Porque a gente tem uma força para cima, uma força aqui. A força está sendo aplicada sobre eles e também a nossa força peso. O peso, nesse caso, a gente considera que peso vai ser 0,8, eu vou considerar como a gravidade 10. Então, logo, vai ser 8 newtons, nosso peso aqui. Só que aí, perceba, a soma das forças ela vai se dar porque mesmo que estejam em sentidos opostos, ambas exercem a força no mesmo ponto. Então muitas vezes você vai pensar, pô, mas é sentido contrário, mas ele está sendo aplicada em um ponto só, que ele quer saber o do meio, né? Logo, a gente pode somar que a força resultante é a soma a somatória das forças, né? É igual a essa, é a força F mais a força peso. Então, portanto, a gente tem que a força
resultante é F mais P, que vai ser igual a 1,6 mais 9,6 newtons, tá bom? Então essa é a resposta, pessoal. Então, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, deixe nos comentários. Claro, curta, comente, compartilhe e siga a gente para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então é isso, espero vocês na próxima aula e até mais.